está vivo, tá? Quem está morto não precisa responder, não. A paz do Senhor, povo de Deus! Teve milagre de ressurreição aqui nessa noite, viu? Aleluia! Culto de Santa Ceia, culto de oportunidade. É noite onde o Senhor nos dá oportunidade para retomar de onde nós paramos, de onde nós perdemos o foco. E eu quero te convidar comigo a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. Aqui não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dizer aleluia. Você veio para um culto, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que conhece o meu e o teu coração, as minhas e as tuas necessidades, e a Ele seja dada todo louvor, toda glória, toda adoração. Vou ser breve porque temos Santa Ceia ainda hoje, mas eu sei que o Senhor falará muito ao nosso coração. 1 Samuel 17, verso 28, quantos achou diz amém. O que vai ler fala vou ler. Eita glória. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com que deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora, porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra estes filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir à peleja com ele, pois tu é ainda um moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava as ovelhas do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrara-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim o feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça o seu capacete de bronze e o vestiu com a sua couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão. E escolheu para si 5 eixos de ribeiro, e pôs-lo no alforje de pastor, e trazia a saber no surrão, e lançou a mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteus. Assenta no teu lugar com o teu melhor glória a Deus, com o teu melhor aleluia. Essa história aqui, nós vamos dizer sobre, muito conhecida, sobre Davi e Golias. É sabido que chegada de Davi, um jovem que cuidava de ovelhas de seu pai nos pastos, ele não era e não tinha experiência nenhuma com guerras. Ele vai ao acampamento agora onde está reunido o exército ali de Saul contra o exército dos filisteus.
Porque o exército opositor, ele vai fazer um convite, um desafio àquele povo, em troca de receber dinheiro, uma filha para se casar e isenção de impostos. Só que se tratava de alguém que desde a sua mocidade era acostumado com guerras. É sabido que Golias era treinado desde pequeno e já havia vencido muitas guerras. Então é chamado agora ali para fazer esse grande desafio. Só que neste momento, Davi está saindo para levar no campo do exército, ali no campo, comida para os seus irmãos, levar a marmitinha para os seus irmãos mais velhos. E Davi chegando, ele ouve o que está acontecendo e fica sabendo do que está acontecendo. E ele vai fazer algumas perguntas para as pessoas ali, e ele fica sabendo que nenhum daquele povo teve coragem de se colocar à disposição para guerrear contra aquele gigante. E deixa eu te dizer uma coisa: Davi vai ser alguém que ele vai se colocar à disposição. E quer que eu te diga mais? Que quem enfrenta gigantes será sempre incompreendido, pastor César. Porque no momento em que Davi ele quer saber da situação, do que está acontecendo, o seu irmão Eliabe acha ruim. Começa pelos de perto a perseguição, e as afrontas não é dos de longe. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer: o que está fazendo aqui? E vai descarregar sobre Davi acusações infundadas. Eu sei que você veio aqui, Davi, porque você quer só saber porque o seu coração é mau. Deixa eu te dizer algo. No verso 28, narra-se que Eliabe, ele vai ficar furioso em ver Davi ali. Nem toda crítica, ela vai vir dos nossos inimigos. Pessoas próximas não vão entender o seu chamado, e nós temos que saber disso. Mas de uma outra coisa importante que nós precisamos saber, é que nós não precisamos nos permitir a opiniões humanas que silenciam a minha e a tua fé. Não permita que opiniões humanas silenciem a tua fé. Eliabe quis por um momento silenciar e calar Davi, dizendo: você não pode estar aqui, você não entende de guerra, seu lugar é no pasto, com quem você deixou as ovelhas. No verso 30, eu queria que colocasse para mim o verso 30, 17 e 30. Vamos à mídia comigo que nós vamos rompendo em fé. A Bíblia vai dizer que e desviou-se dele para o outro e falou conforme a palavra. Davi, ele vai ouvir Eliabe, mas ele vai se desviar de Eliabe para fazer o que ele tinha sido feito e forjado para fazer. Não, você não está entendendo. Davi, ele não perdeu tempo com quem duvidava da fé dele. Davi não bateu boca com quem duvidava da fé dele. Não, ele se desvia.
e vai fazer aquilo que ele foi lá para fazer. Quem vive pela fé, meu querido, não tem tempo de emprestar os ouvidos a pessoas covardes. É forte essa palavra, não é? Covarde. Mas estava lá um exército, Eliabe no meio, que criticou Davi, e ninguém teve coragem de dizer: eu me coloco à disposição para guerrear esta peleja. A Bíblia vai dizer que Saul ficou sem nenhum homem disposto a enfrentar Golias. Aí chega um menino, um moço, sem experiências de guerra. Para quem não via o anonimato dele, pessoas vão julgar o teu potencial porque não sabe o teu anonimato. Pessoas vão dizer que você não é capaz porque não sabe as guerras que você já enfrentou. Vai dizer que você não suporta porque não sabe quantas noites de choro você já enfrentou. Quantas dores você já aguentou calado, calada. É muito fácil olhar para a gente em um culto de hoje, todo mundo arrumadinho, bonitinho, colocou todo arrumadinho, a melhor roupinha, arrumou o cabelinho. No meu caso até lavei hoje, tinha 5 dias que eu não lavava. Mas ninguém vê o anonimato que nós passamos. Ninguém vê as renúncias que nós fazemos. Sabe por quê? Porque é poucos que querem estar no pasto, guerreando, sendo esquecido. Vão olhar para Davi como um alguém sem experiência, como um qualquer. E mal ele sabia que gigantes ainda maiores do que aqueles que eles estavam se acovardando, aquele menino enfrentou, lutou, guerreou e matou. Eu não sei como você chegou neste culto, como foi a sua semana, como foi este teu mês, mas eu tenho consciência de que todos nós carregamos gigantes na nossa história. Talvez o medo se torne um gigante, a ansiedade se torna um gigante, crises familiares, enfermidades, conjugais, espirituais, financeiros. Porque cada um enfrentamos um gigante. Talvez o meu gigante não é o mesmo que o seu gigante, mas eu não tenho direito de diminuir o tamanho da tua guerra. Eu não tenho direito de comparar o tamanho do teu gigante com o meu, porque cada um sabemos os gigantes que enfrentamos, e isso é individual. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando diversos gigantes. Talvez você chegou aqui hoje precisando trazer à memória o passado para fortalecer a tua fé. E no versículo do 31 ao 37, é exatamente o que Davi faz. Davi começa a trazer à memória os gigantes que ele enfrentou no passado. E Davi começa a dizer: olha, Deus me livrou do leão. Opa, leão é um bicho perigoso. Leão é um bicho feroz. Olha, Deus me livrou do urso. O urso também é um negócio que dificilmente alguém enfrentaria. Se eu venci esses dois gigantes,
Davi vai dizer: Deus também vai me livrar desse novo gigante. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que as pequenas vitórias nos preparam para os grandes milagres. Não diminua a capacidade para entrar em padrões de gente medíocre, não. A sua capacidade só você conhece, Deus conhece. Na mediocridade de Eliabe, daquele povo que olhava para aquele menino, aquele moço, capacidade alguma Davi tinha. De forma alguma você poderia fazer isso, Davi. Davi, você não tem experiências com guerra. Davi está lá preocupado quem é o gigante, se ele sabe que quem está com ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que mata gigante, aquele que cura, aquele que ressuscita. Davi está lá preocupado com isso. Davi é alguém que é corajoso. E sabe o que o céu está precisando? De um exército cheio de coragem, que não olha para gigante, que não olha para as pessoas com mente medíocres, pequenas, que tentam te tirar do foco. Ele não creu no que Davi creu. Ele não lutou as lutas que Davi lutou. Ele não lutou as guerras que Davi guerreou. Então é fácil para Eliabe, é fácil para aquele povo dizer não pode, porque não sabe os processos que Davi passou. Talvez pessoas olham para você e não sabem os processos que você passou para estar aqui hoje. Não sabe as guerras que você enfrentou para estar aqui hoje. Quantas renúncias, quantas aberturas de egos, quantos anonimatos, quantas rejeições. E aí agora, ele vai continuar no propósito. Do versículo 28 ao 47, a história vai contar a respeito de um conflito que ocorre. Durante 40 dias, o gigante Golias, ele vai desafiar aquele povo de Israel ao exército para o combate. São 40 dias ele mandando o recado, e ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei qual é o gigante que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei qual é o gigante que você enfrentou neste mês, ou qual você vem enfrentando durante meses. Mas a vitória não depende do tamanho do gigante, ela depende do tamanho da confiança que você deposita em Deus. Ela não depende se o gigante é grande demais, potente demais. Ela depende da confiança a qual você entra na batalha, crendo no Deus a qual você serve. Agora, a Bíblia vai dizer que Saul aceita, porque não teve escolha. É sabido disso. E ele vai colocar as armaduras dele, do exército dele, em Davi. Primeira coisa, se você quer comprar guerras e ganhar batalhas, não use armaduras e armas de ninguém.
conquiste com as suas armas, conquiste com as suas armaduras aquilo que o Senhor colocou em você. Não dependa da armadura de ninguém para vencer batalhas. Não dependa das armaduras de ninguém para vencer guerras. Existem guerras que você só vai vencer com a sua estratégia. Davi até coloca, mas a armadura pesa. A Bíblia vai dizer que era pesada. Davi vai dizer: eu não posso com essa armadura, porque às vezes a ferramenta de alguém na nossa guerra vai trazer peso no meio da batalha. A ferramenta de outra pessoa no meio da nossa guerra vai trazer peso na nossa batalha. Davi vai dizer: tira. E aí, pastora? E aí, Davi, ele vai usar aquilo que Deus colocou nas mãos dele já. Cajado, 5 pedras, uma funda, e o mais importante, fazer igual eu fiz ontem no nosso coffee. Fala: qual, pastora? Vamos, gente, eu sempre quis fazer isso. Vamos comigo, me ajuda. Fala: qual, pastora? Ai, que bonito. A confiança que ele tinha em Deus. Deus é capaz de derrotar qualquer gigante. Quando você entender isso, você vai entender que é suficiente aquilo que já tem em você, a autoridade que já tem sobre você, a oração que já está sobre os seus lábios, a posição de irmão sobre a sua casa, já é o suficiente. Davi vai escolher o que ele já tinha para comprar aquela guerra e vencer aquela batalha. E você quer que eu te diga uma coisa? Existem guerras que elas não é carnais, elas são espirituais. Que a vida acabou, só lembre que você é um vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. Golias fica sabendo agora que já tem alguém para lutar contra ele. Já tem um corajoso. Só que tem um bando do exército de Israel que sabe que tem um corajoso, mas o bando do exército estava morrendo de medo. E é assim. Pessoas que, ao invés de nos encorajar, duvidam da nossa capacidade em Deus. Não se posicionou, não se colocou à disposição. Teve alguém que deu a cara a tapa e, ao invés de ser apoiado, vai dar certo isso não, viu? Sei não. Ih, como que vai dar certo isso? Acredito não. Guerras, para entrar nelas, precisam ter maturidade espiritual para entender
que não é sobre gigante, é sobre o Deus a qual você coloca na sua frente. Golias se apresenta e vai com espada, escudo e lança. E Davi? Verso 45, por favor. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu a ti vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Imagina agora, o povo já estava com medo, desesperado. Quem conheceu o pastor Zan aqui? Vai estar aqui daqui uns dias. Olha, com todo respeito, ele não é Golias, mas o tamanho dele é parecido. Quase chega o tamanho dessa tela. Experiente de guerra, respaldado, coraça, capacete e espada. Lá veio um menino que não aceitou vestimenta, não quer espada com 5 pedras, e ainda chamando o gigante de afrontoso. Imagina o povo olhando aquilo. O que vai ser de nós? Como? Que jeito? Deixa eu te dizer uma coisa. Não espere que os outros entendam a sua disposição em Jesus, se a visão que Jesus deu foi para você e não para eles. Jesus deu a visão, foi para Davi. Não foi para aquele povo que estava o criticando. Então Davi estava ciente que ele não precisava de aprovações daquele povo. E quantas vezes eu e você fica refém de aprovações ao nosso respeito, sendo que Deus mostrou foi para mim e para você e não foi para eles. Ninguém vai entender aquilo que Deus só apresenta para mim e para você. É sério isso, Davi? É sério, é assim que eu vou. Verso 47. Primeiro coloca o 46, porque isso aqui é lindo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha que confiança. Você não está entendendo. Quando você entra numa guerra, entendendo que você não está sozinho, mas quem está com você é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que não perde peleja, aquele que não perde batalha, aquele que não te envergonha. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra que nele fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Olha a ousadia. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pera lá.
Antes de Davi jogar a pedra, Davi já estava revelando aonde seria o ataque, como que ele iria vencer a guerra. Mas espera lá, pastor, como que Davi sabia se ele é só um moço? Não espere ser compreendido em suas guerras. Se o Senhor deu a visão para você e não para o outro, Deus já tinha dado a visão para Davi, já tinha dado a estratégia para Davi. Davi já sabia por onde começar, aonde atacar e onde ele venceria. O segredo de Davi, todo mundo queria saber daquele menino, foi obedecer e ouvir a conexão dele com Deus. Davi venceu muito antes de lançar a pedra. Quando ele diz isso aqui no versículo 46, Davi já venceu, ele já estava dizendo: vai acontecer. É assim que vai acontecer, porque o céu já determinou. E quando nós entendemos e ouvimos a voz do Senhor, nós não nos enfraquejamos diante dos gigantes. Por quê? Porque o céu nos dá um comando, e nós sabemos que através desse comando, o céu já determinou a nossa vitória. Davi, nesse momento, ele já tinha vencido a crítica, já tinha vencido a incredulidade do povo contra ele, já tinha vencido o medo, já tinha vencido a falta de insegurança. E depois disso, e saberás toda essa congregação que o Senhor salva, não com a espada e nem com lança, porque o Senhor dos exércitos é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ai, você nunca ouviu dizer: não tereis que pelejar, mas é Ele quem pelejará as vossas guerras. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está se coloque de pé nessa noite, se coloque de pé. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Talvez o seu gigante seja medo, seja o pecado. Talvez o seu gigante seja crise financeira, familiar, enfermidade, o seu ministério. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor te trouxe aqui nesta noite para que você entenda que Ele decidiu entrar nesta guerra com você nesta noite. Ele decidiu te dar munições para vencer estes gigantes nesta noite.
A Bíblia vai dizer que Davi gira a pedra com a funda e lança. O gigante é atingido sobre sua testa. Ele cai morto. Deus continua sendo o mesmo Deus que derruba qualquer gigante em favor daquele que confia, mas confia plenamente nele. Talvez você chegou aqui e esse gigante para você tem sido tão terrível, que você não sabe quais armas lutar, quais armas usar contra estes gigantes. Aí o Senhor te chama neste momento para você se lembrar das pequenas batalhas que você já enfrentou, daquelas pequenas guerras que você já venceu. Sabe aquelas críticas que não definem você, que não definiu o seu futuro, mas que você passou por elas e mesmo assim você está aqui. Não te matou, te entristeceu, mas não te matou. Jesus te convida a você trazer à memória todas as vezes que você achou que era o fim, e Ele chegou para dizer: é só um novo capítulo que eu começo hoje. Entenda que a sua confiança tem que estar no Senhor, porque a batalha ela não é sua, a batalha é dele. Você será apenas um instrumento para que o nome dele venha a ser glorificado em meio a esse gigante. E quando os gigantes caem, como pessoas comuns decidem confiar em Deus, o extraordinário acontece. Ai, Deus não está chamando pessoas com experiências em guerras grandes. Deus está chamando pessoas que confia nele, com guerras pequenas, para dar experiências extraordinárias de como vencer uma batalha em Deus, de como vencer a perseguição em Deus. Se a gente parar para olhar o tamanho da nossa guerra, nós vamos nos colocar numa pequenez tão grande, que nós vamos olhar para o nosso problema e vai dizer: nós não somos capazes. Mas se a gente olhar para um Deus que vence batalhas, nós vamos entender que nós fomos feitos para dar certo. Sua casa foi projetada para dar certo. Seu casamento foi projetado para dar certo. A sua família foi projetada para dar certo. Por quê? Porque Ele é um Deus de coisas grandes.